Fala galera, eu vou gravar esse vídeo, tá? Para aqueles que talvez não entendam, para tentar fazer uma última abordagem dentro do ensino médio, pegando alguns assuntos versus as suas fórmulas, que é praticamente assim, um vídeo de formulário, vamos dizer, né? Aonde eu quero abordar com vocês fórmulas que a gente tem em alguns dos assuntos. Eu peguei de forma aleatória, ok? Eu sentei aqui e pensei, vou falar desses assuntos aqui. Pode ser que falte algum assunto? Pode. Pode ser que falte alguma forma? Pode também, tá? Mas eu vou tentar focar naquilo que é mais cobrado, né? Dentro de vestibulares. Lógico. Professor, mas é que tem características especiais, por exemplo, de funções. Você tem um vídeo de revisão de funções que eu gravei para vocês? Vai lá e assiste. Professor, mas é que é uma função muito específica. Você tem um vídeo dessa função específica. Vai atrás, se você tiver essa dúvida, vai atrás. Você tem N formas de estudar o assunto que você quiser, tá? Então, nessa aula, eu vou tentar fazer um espectro grande de assuntos, tá? O maior que eu vou conseguir. Vou deixar algumas coisas de fora, com certeza, mas eu gostaria que você compreendesse. Junto com essa questão de assunto versus fórmula, né? Eu vou discutir também algumas ideias dentro dos assuntos. Tá joia? O primeiro assunto que eu vou bater com vocês é a ideia de uma função do segundo grau. Por que eu quero falar da função do segundo grau ou a função quadrática que a gente diz, né? Porque a função do segundo grau é um dos assuntos dos mais cobrados dentro de alguns concursos aí, como vestibular, Enem, né? Quando você vai para um concurso técnico, você tem essa ideia também de função do segundo grau, tá? Onde pode ser cobrado? Galera, de boa, N assuntos, N contextualizações que a gente pode ter a respeito de função do segundo grau. Qual é a característica que geralmente cobra? Primeiro, as raízes, tá? Então, quando ele fala sobre as raízes de uma função do segundo grau, eu preciso lembrar como é que se calcula as raízes. E aí a gente sabe que as raízes estão naquela fórmula de Bhaskara, que a gente chama de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, né? Que eu preciso lembrar que, gente, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui, professor, é que eu gosto de fazer tudo junto. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar o delta separado porque eu vou citar uma coisinha depois. E aí eu sei, né, que as raízes vai dar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é uma fórmula para achar as raízes. Só que esse não é o único assunto que gostam de cobrar dentro de função de segundo grau. Um dos assuntos que é extremamente cobrado dentro de contextualizações com função de segundo grau é a ideia do vértice, né? O que é o vértice? O meu vértice ele pode ser o ponto máximo ou o ponto mínimo da minha função. Então, tudo vai depender, né, do que está sendo dado. O que determina se vai ser máximo ou mínimo? O meu coeficiente A da função de segundo grau. Se o A for positivo, o meu vértice é o ponto mínimo. Se meu A for negativo, o meu vértice é o ponto máximo. Pronto. Quer saber mais detalhes? Volta lá no vídeo de função de segundo grau. Como é que eu calculo o x vértice e o y vértice? O x vértice é obtido pela fórmula menos b sobre 2a. Quando é que eu vou usar o x vértice, galera? X vértice eu vou usar quando eles falar assim, para que valor de x eu tenho o meu máximo ou mínimo. Quando ele estiver contextualizado, vou contextualizar um jeitinho para vocês. O lucro de uma empresa de acordo com x peças vendidas, né? Se ele pedir o número de peças vendidas para ter o valor máximo, x vértice. Se ele quiser o lucro máximo, y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. E foi por isso que eu deixei o delta separadinho, porque eu aprendo a calcular o delta aqui, posso substituir aqui, sem pensar nas raízes. Tá certo? Tem outras formas? Tem. Eu estou dando as fórmulas para ficar mais rápido. Joia? Função de segundo grau, eu vou deixar exatamente essa parte como principal para vocês. Próximo assunto que eu quero abordar com vocês é a parte de áreas, né? Parte de geometria, basicamente falando.
Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma figura plana, eu posso calcular a sua área. Galera, de forma bem rápida, né? Se eu tenho um triângulo, qual é a forma da área dele? A área do triângulo vai ser base vezes altura divididos por 2. Beleza, tenho aqui a área do triângulo. Quando eu falo em quadrilátero, né? Se a questão fala em quadrilátero, primeiro que eu tenho alguns tipos de quadrilátero diferentes. Eu tenho quadrado, eu tenho retângulo, eu tenho paralelogramo, eu tenho trapézio e eu tenho losango. Existe um estudo relativo a cada um deles, né? Mas olha só, se eu falo da área do quadrado ou área do retângulo, eu posso usar simplesmente base vezes altura. Do paralelogramo também, tá? Base vezes altura. Ah, mas professor, o quadrado, os lados são iguais. Ok, lado vezes lado, L é o quadrado, mas é a mesma fórmula que você vai usar, tá? Então, se eu tenho quadrado, retângulo ou paralelogramo, base vezes altura. Se eu tenho um trapézio, marcar um trapézio aqui, fingir que isso aqui é um trapézio, né? O trapézio, a característica do trapézio é duas bases, né? Uma base maior e uma base menor, que são os lados paralelos, é um par de lados paralelos no trapézio. A fórmula é base maior mais base menor vezes altura divididos por 2. Agora, se eu tenho um losango, né? Qual que é a definição do losango? Como é que eu defino um losango? O losango é um quadrilátero com 4 lados iguais. Se eu quiser dividir esse meu losango em 4 triângulos retângulos, eu posso dividir e fazer base vezes altura divididos por 2. Calcula isso aqui e multiplica por 4, porque são 4 triângulos que vão estar lá dentro, 4 triângulos congruentes, exatamente iguais. Mas se eu não quero, eu posso usar a fórmula diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2. Ah, beleza, professor, acabou aí, né? Tem quadrilátero, tem triângulo. Não, existe um tipo de polígono que eles gostam muito assim de usar em algumas provas, né? Que seria o polígono regular. A área, vou colocar aqui, ó, polígono regular. Como é que eu consigo calcular a área de qualquer polígono regular? A fórmula básica é apótema vezes o pezinho. O que é pezinho mesmo, professor? Semiperímetro, galera. Então, se eu multiplicar o apótema vezes o semiperímetro, o que é semiperímetro, professor? Metade do perímetro. O que é perímetro, professor? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu quero calcular a área de qualquer polígono regular, eu calculo o apótema vezes o semiperímetro. Soma todos os lados, divide por 2. O que é o apótema? É a distância do centro do meu polígono até um de seus lados, até o ponto médio de um de seus lados. Tá? Se eu fechar um triângulo, a hora que eu fecho, né, 2 vértices consecutivos com o centro, fecho um triângulo, o apótema é a altura desse triângulo. Um detalhezinho rápido, né? Quando eu falo em área e falo em polígono regular, eu tenho 3 polígonos regulares que são básicos para qualquer tipo de prova, né? O triângulo equilátero, o quadrado e o meu hexágono regular. Eu não vou detalhar cada um deles nessa aula, mas é importantíssimo a gente conseguir enxergar, né, o que eu posso fazer com cada um deles. A altura de um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero, a apótema do triângulo equilátero, a apótema do quadrado, a apótema do hexágono regular. Esse tipo de situação, eu preciso saber como que eu vou chegar nele, tá? Tem que praticar, tem que dar uma treinada ali para chegar afiado no vestibular. Continuando em área, a gente vai falar de circunferência, né? Como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, tá? Essas aqui são as fórmulas principais de área. Ah, professor, isso aí é só para geometria plana? Não. Quando a gente tiver os sólidos, e eu separei um pedacinho só para sólidos, né? A gente vai ter que voltar aqui para pensar, opa, peraí, a área de superfície desse sólido, opa, quais são as figuras que formam esse sólido para eu poder calcular, beleza? Vamos para o próximo assunto que eu separei. Eu só vou apagar aqui para a gente poder discutir mais rápido. Próximo assunto, trigonometria. Trigonometria, a gente estava falando de geometria, agora trigonometria. Trigonometria. O que eu quero falar de trigonometria? Eu quero falar das fórmulas propriamente ditas. Primeiro, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o detalhe? Isso é o básico da trigonometria, você tem lá vídeos a respeito disso. Lá no meu canal tem um vídeo sobre trigonometria básica, peço que se você tiver alguma dúvida, assiste, tá bom?
O que eu quero falar da trigonometria especificamente agora, entre assunto e formas? Eu tenho duas formas muito importantes dentro da trigonometria, que é para quando eu tenho triângulos não retângulos, né? Quais são essas formas? Vai ser a lei dos senos, e vai ser a lei dos cossenos, Para eu poder representar essas duas formas, eu vou fazer aqui um esboço de um triângulo. Entenda que pode ser um triângulo qualquer, então eu vou colocar aqui, ó, um triângulo qualquer, ele não é um triângulo retângulo. Vou chamar aqui de ABC. Oposto ao ângulo A vai ser o lado Azinho, oposto ao ângulo B vai ser o Bzinho, oposto ao C vai ser o Czinho, tá bom? Como é que eu vou relacionar esse triângulo nessas leis? E quando que eu vou usar cada uma dessas leis? Galera, lei dos senos e lei dos cossenos, existem ideias que em 90 e poucos % vão funcionar, tá? Quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando eu conhecer dois ângulos, e como consequência, se eu conheço dois ângulos de um triângulo, eu conheço três, então eu até posso dizer, quando eu conheço três ângulos e um dos lados, tá? Qual é a fórmula da lei dos senos? Lei dos senos é isso aqui, ó. Azinho sobre seno de A vai ser igual Bzinho sobre seno de B, igual Czinho sobre seno de C. Ou seja, um lado sobre o seno do seu ângulo oposto, tá? Então, se eu conheço dois ângulos, eu vou substituir os dois ângulos. Conheço um dos lados, vou substituir um dos lados e calculo aquele que eu não conheço, tá certo? Ah, professor, mas tem outra forma de usar a lei dos senos? Tem. Infelizmente ou felizmente, eles podem cobrar isso de uma outra forma. Qual seria a outra forma, né? Se eu conheço dois lados, um ângulo, e eu quero saber quanto vale o seno de outro ângulo. Se eu quero saber o seno de outro ângulo, repara que vai sair pronto já, né? Ah, eu quero saber o seno do ângulo B, conhecendo o Bzinho, o Czinho e o C. Substitui tudo e calcula, tá bom? Lei dos cossenos. A ideia da lei dos cossenos, quando é que eu vou usar a lei dos cossenos? Quando eu conheço dois lados e o ângulo formado entre eles, né? Então vamos supor que eu conheço o Bzinho e o Czinho e o ângulo A. Como é que eu faço para descobrir quanto vale o terceiro? Eu faço isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que eu conheço B e C, menos 2BC vezes o cosseno do ângulo oposto àquele lado que eu quero calcular, que é o A. Ah, professor, eu poderia usar os outros dois? Cara, você vai usar os dois lados que você conhece aqui, o lado que você não conhece aqui. Tá, professor, e tem alguma outra utilização? Pode aparecer isso dentro de uma outra questão? Pode. Como? Ele te dá os três lados e fala assim, conhecendo o lado Azinho, Bzinho, Czinho, calcule o cosseno do ângulo A, calcule o cosseno do ângulo C. O que eu vou fazer? O ângulo que ele quer calcular o cosseno vai vir aqui, o lado oposto a ele vem aqui. Substitui tudo que você conhece e isola lá o cosseno do ângulo que você quer. É uma outra forma de usar, tá? Bem menos utilizada, mas existe, então vamos ficar atento nesse caso aí, tá certo? Dentro de trigonometria ainda, galera, vamos lembrar, né? Olha, existe a circunferência trigonométrica, né? Existem lá arcos simétricos. Você teve uma aula onde eu fiz um resumão, né, de trigonometria e equação trigonométrica. Qualquer coisa, volta lá e assiste também, beleza? Vamos ver outro assunto agora desse lado aqui. Galera, rapidinho vamos falar sobre sólidos, né? Sólidos são figuras tridimensionais, eu posso pegar essas figuras, tá? O primeiro estudo dentro de sólidos a gente fala de poliedros, né? Poliedros, polimuitos, edros, faces, são figuras as faces são polígonos, e aí eu tenho de poliedro. Primeiro, eu tenho aquela questão de você ter os poliedros de Platão, tenho que conhecer eles, né? Mas eu tenho uma outra característica dentro de poliedros, que é a relação de Euler, que para mim é uma das mais importantes dentro do vestibular que você vai fazer, tá? Então a gente chama lá de relação de Euler. Relação de Euler. O que fala a relação de Euler? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Essa relação aqui é extremamente importante quando a gente se trata de poliedros, tá?
Lógico, tem aquela ideia de convexo, coisa e tal, mas, gente, sabendo o que eles gostam de pedir, falou em poliedro, pode já começar a pensar nisso aqui, é bem bacana, tá? Tem outras características? Tem. Eu tenho um vídeo sobre poliedros, peço que você assista também, tá? Fica até chato eu ter que ficar falando, não, assista lá. Mas é só se tiver dúvidas. Ah, professor, eu queria muito saber, por exemplo, como que eu acho o número de vértices, o número de arestas, isso aqui é importante, tá? Então dá uma olhadinha lá. Tirando a parte de poliedros, a gente tem aquela separação de sólidos, onde a gente divide em prismas, pirâmides, cilindros e cones. Gente, eu falo para vocês que a gente pode relacionar os prismas e os cilindros, porque eles possuem uma característica parecida. Qual é a característica? A base e o topo são iguais, e as formas de área de superfície vai ser 2 vezes a área da base, porque a base e o topo são iguais, mais a área lateral. Característica básica também é que, né, a minha base pode ser qualquer figura. No cilindro é um círculo, no prisma pode ser triângulo, pode ser quadrado, retângulo, o que for. Multiplica lá, faz o cálculo da área que a gente já viu hoje, e a área lateral de um prisma ou de um cilindro sempre será um retângulo ou faces retangulares, tá joia? O volume de um prisma ou de um cilindro, a área da base vezes a altura. E aí a gente vai para relacionar, né? Pelo mesmo motivo que eu relacionei ali, eu consigo relacionar pirâmide e cone. Por que eu consigo relacionar? Porque tanto pirâmide quanto cone, eu tenho uma base e o meu topo é um único vértice, é um único ponto, onde eu ligo esse ponto, né, na minha base. Se eu tenho uma pirâmide, eu ligo nos vértices. Se eu tenho um cone, eu ligo em toda a circunferência. Porém, né, a área de superfície é exatamente igual. É a área da base mais a área lateral. E aí a diferença é que a área lateral de uma pirâmide vai ser faces triangulares. Eu calculo a área dos triângulos e somo aqui. E do cone vai ser uma parte, né, de uma circunferência. Lembrando que eu consigo calcular a área lateral de um cone com πrg. O que é o G? É a geratriz, distância do vértice até a circunferência da base, tá bom? O volume de um desses dois, ou dos dois, a área da base vezes a altura, divididos por 3. Nossa, professor, tem que fazer uma revisão de tudo isso. Galera, não dá tempo, eu estou dando para vocês as fórmulas. Cada prisma, cada cilindro, cada pirâmide, cada cone vai ter a sua característica de o que é minha base, né? Como que eu vou calcular a área lateral. Então eu peço para vocês que vocês deem uma olhada nos sólidos lá, porque pode cair dentro da UFPR, aqui entre nós, né? 2020, 2021, vai cair isso aqui. Pode escrever lá que o professor está falando para vocês. Se eu estiver errado, volta aqui no vídeo depois da prova e fala, aí o professor errou. Eu apago o vídeo e acabou. Mas eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza de que vai cair alguma coisa a respeito dos sólidos, tá bom? Vamos para o próximo assunto. Vamos tentar agilizando aqui, né? Análise combinatória. Análise combinatória é aquilo que a gente usa para, dentro da matemática, descobrir de quantas formas diferentes a gente pode fazer alguma coisa. Eu tentei já deixar separado o princípio fundamental da contagem, né? PFC, princípio fundamental da contagem. Quando é que eu uso o princípio fundamental da contagem? Quando eu tenho que tomar decisões isoladas. Por exemplo, para essa primeira situação, quantas formas eu posso tomar, ou de quantas formas diferentes eu posso pensar ou me vestir, tá? Quando a gente tiver isso aqui, eu simplesmente multiplico, né? Eu tenho A formas na primeira opção, B formas, C formas, é o produto, o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 3 camisetas, 2 calças e 1 tênis, 3 vezes 2 vezes 1, 6 formas diferentes de me vestir. Permutação. Quando que eu vou saber quando eu vou usar a permutação? Primeiro que eu tenho 3 tipos de permutação, mas todas elas têm a mesma ideia inicial, que é o quê? Eu tenho N itens e eu usarei todos eles. Eu tenho 5 pessoas e eu vou escolher os 5, só vou ter que mudar a ordem. Eu tenho 10 letras e eu preciso fazer os anagramas, né? Permutação, eu tenho um número N de itens e eu usarei todos. Lógico, a contextualização desse problema que pode mudar um pouquinho. Dentro de permutação, galera, a gente tem, por exemplo, permutação simples. Quando eu simplesmente digo o seguinte, olha, eu tenho uma palavra aqui, onde eu não tenho letras repetidas, né?
De quantos anagramas existem. O anagrama, eu vou pegar as letras e vou embaralhar elas. De quantas formas diferentes eu posso embaralhar? Ou, olha, eu estou aqui com o Paulo, João, Maria, Eduarda e José, 5 pessoas, né? E eu vou tirar uma foto de quantas formas diferentes a gente pode dispor. Eu vou colocar todos, eu só preciso ver de quantas formas diferentes eles podem ficar dispostos. A fórmula da permutação simples é o número de itens fatorial. Lembrando que fatorial é o valor do n multiplicado por todos os seus antecessores, tá? Existe a permutação com repetição. Permutação com repetição. Permutação com repetição, vamos lá, rapidinho, tá? Quando eu tenho um anagrama com letras repetidas, eu tenho 5 pessoas para tirar foto, só que tem 2 pessoas com camiseta vermelha, né? E aí eu vou fazer a distribuição pelas cores. Opa, se eu tenho cores repetidas, eu tenho uma repetição. Como que eu faço essa forma da permutação com repetição? O n fatorial continua, só que eu vou dividir por alfa fatorial, beta fatorial, né? Quem eu tiver de repetição. Então, por exemplo, em um anagrama, né? Se eu pensar em um anagrama com letras repetidas, a palavra arara, 5 letras, de forma que eu tenho 3 As e 2 Rs. O alfa fatorial seria 3 fatorial, beta fatorial seria 2 fatorial. Então, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Você vai estar calculando permutação com repetição. O terceiro tipo de permutação é a permutação circular. É quando eu vou dispor as pessoas em roda, né? Ou até existe aquela característica, professor, mas é numa mesa quadrada. Vai continuar valendo, por quê? Porque se a gente rodar todo mundo na mesa quadrada, não muda a disposição entre as pessoas, né? A fórmula da permutação circular, n-1 fatorial. É importante saber isso? Sim, demais da conta. Dentro de análise combinatória ainda temos arranjo e combinação. Galera, arranjo e combinação, qual é a diferença entre essas duas? Tanto arranjo quanto combinação, eu tenho N itens, só que eu não vou usar todos eles, tá? Por exemplo, eu tenho uma turma com 40 alunos, eu preciso escolher 5. E aí, de quantas formas diferentes eu posso escolher esses 5? Qual que é a diferença entre arranjo e combinação? Arranjo vai ter diferença na ordem que eu vou escolher. A combinação, não. Eu vou escolher 5 para fazer uma comissão. Como vai ser uma comissão, eu vou escolher 5, independente de quem que eu escolhi por primeiro e quem eu escolhi em quinto lugar, vai ter o mesmo voto, a mesma voz. Agora, em contrapartida, né? Se vai fazer, vou fazer aqui uma comissão muito elaborada, onde vai ter um presidente, um vice-presidente. O primeiro escolhido é o presidente, o segundo é o vice-presidente. Então é arranjo, né? Fórmulas para isso. O arranjo de N pessoas, PAP, ANPAP, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? Isso é o arranjo. E a combinação, professor? Combinação é quando não vai fazer diferença a ordem. Combinação de N e PAP vai ser N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Lembrando que isso aqui também é a fórmula do número binomial, tá bom? É a mesma fórmula. Joia? Galera, é um assunto extenso? Principal ideia dentro de exercícios de análise combinatória né? Caiu um assunto de análise combinatória. Tenta ver primeiro o que você está trabalhando. É permutação? É arranjo? É combinação? Para depois pensar na forma. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Quase no fim. Vamos falar sobre probabilidade. Probabilidade é a área da matemática que vê a possibilidade ou qual a chance de um evento acontecer, né? Quando eu tiver um exercício de probabilidade, eu preciso saber quantas vezes eu tenho do meu evento e quem é o meu espaço amostral. Para calcular a probabilidade de um evento acontecer, eu vejo quantas vezes ou qual é a quantidade que acontece o evento e qual é a quantidade que tem o total do meu espaço amostral. E acabou, tá, gente? Probabilidade é isso. Professor, mas existe ainda ali, né? Probabilidade condicional, probabilidade binomial. Gente, de boa, se eu souber o básico, eu já me garanto em vários exercícios de vestibular. Se tiver uma questão mais difícil de probabilidade, tenta pensar, né, nas possibilidades com conjuntos e tudo mais. Lógico, como eu falei para vocês, não dá para ver todo o conteúdo nessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre progressões, PA e PG. Primeiro, PA, sequência numérica, onde de um termo para o outro a gente tem uma razão somada. PG, sequência numérica, onde de um termo para o outro a gente tem uma razão multiplicada. O que a gente tem que saber? Termo geral.
Se eu souber o termo geral da PA e da PG, eu consigo resolver vários exercícios. Ah, professor, e a soma e tudo? São outras fórmulas, preciso saber também, tá? No caso da PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Na PG, a gente sabe que o AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1, tá? As duas fórmulas têm muito a ver com a construção da sequência numérica, tá? Sugiro que você dê uma treinada e uma olhada dentro dessas fórmulas, porque vestibular gosta de usar as duas ao mesmo tempo. Ah, uma sequência que é PA de uma forma, PG de outra. Os termos de uma PA juntos formam uma PG. Então toma cuidado com esse tipo de característica, tá? O último assunto que eu vou tratar com vocês nessa aula, eu agradeço que vocês estejam assistindo até o final. Se você chegou até aqui, você já é campeão, né? Seria a matemática financeira. Lembrando que matemática financeira a gente envolve, seria porcentagem, juros simples e juros compostos, né? Se eu penso em juros simples, galera, juros simples, né? J é igual a C vezes I vezes T. Se eu penso juros compostos, eu teria lá que o montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Qual é a característica principal para eu poder resolver esse exercício de matemática financeira? Seja juros simples, seja juros compostos. Eu preciso fazer com que a taxa e o tempo sejam compatíveis. Como assim? A minha taxa é uma porcentagem ao tempo. Por exemplo, 2% ao mês. Se a minha taxa for 2% ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Tá bom? Galera, ficou um tanto quanto corrido, ficou um tanto quanto bagunçada as ideias. Por quê? Porque a gente fechou, a gente encerrou praticamente todos os assuntos que podem cair no seu vestibular. Professor, mas tem assunto que está de fora. Como eu falei lá no início, a gente não consegue abordar tudo. Tá bom? Galera, qualquer dúvida, me procura, manda uma mensagem, vamos juntos focar aí na aprovação de cada um. Lógico que somente a fórmula não resolve. Eu preciso interpretar o problema, aplicar a fórmula, para depois assim eu achar o resultado. Para isso é treino. Tem que treinar, beleza? Gente, grande abraço e até a próxima vez que a gente conversar. Fui!